E o Habib's entrou em recuperação judicial com uma dívida declarada de 265 milhões e 200 mil reais. O pedido foi aceito pela Justiça de São Paulo, que deu ao grupo 60 dias para apresentar um plano de reestruturação. Segundo a empresa, a crise financeira foi provocada por fatores como a pandemia de Covid-19, o crescimento das plataformas de entrega e a alta de juros nos últimos anos. O grupo afirma que o aumento da taxa Selic elevou o custo dos empréstimos e das dívidas. A Justiça determinou a suspensão das ações de cobrança contra a empresa e proibiu credores de interromper contratos por causa do pedido de recuperação judicial. Caso o plano de reestruturação não seja apresentado dentro do prazo, o grupo poderá entrar em processo de falência. Ao todo, 178 empresas do grupo fazem parte do pedido. Entre elas estão 119 lojas Habib's, 26 lojas Ragazzo, 6 churrascarias Tendal, além de franqueadoras e outras empresas do grupo. O Habib's informou que as operações continuam normalmente e que o objetivo da recuperação judicial é garantir a continuidade do negócio. O caso do Habib's ocorre num cenário de aumento de recuperações judiciais no país. O Brasil terminou o primeiro semestre deste ano com 6.341 empresas em recuperação judicial ativa, um crescimento de 6,2% em relação ao fim de 2025. O comércio concentra o maior número de casos, com 1.649 empresas. A indústria aparece na sequência, com 1.455, e também o agronegócio, com 1.263. Desde 2023, o maior crescimento foi registrado entre as microempresas, com alta de 33%. Consta, eu quero ouvi-lo, estamos num momento difícil de quebradeira, anunciamos Casas Bahia, Marabras, o Piotr já fez menção, e agora o Habib's, uma empresa, uma rede grande, né, que vendia alimentos, agora decretando aí essa recuperação judicial. O presidente Lula, né, durante a campanha eleitoral, prometeu uma espécie de chuva de picanha. Está entregando pizza parcelada em 4 vezes no iFood e esfirra sumiu também, né? Não tem nem mais esfirra. Olha, a gente pode até brincar, mas a situação é muito grave, né? Várias empresas estão entrando em recuperação judicial ou extrajudicial. O salto é impressionante. Tem um outro indicador que é menos usado também, mas que o Piotr vai entender bem, né, que mostra a preocupação, a falta de incentivo dos empresários, né, dos empreendedores e dos investidores em geral, de apostarem no país, que é a abertura de capital de novas empresas, o IPO, sigla em inglês, né? Desapareceu. Há 3 anos é zero. Nenhuma empresa está abrindo capital no Brasil, que é uma forma de se financiar para investir em crescimento e tudo. Mais de 80% das famílias estão endividadas, então é uma situação absurdamente terrível. E aí a turma da esquerda fica repetindo que a taxa de desemprego está num nível baixo, né? Claro, taxa de desemprego é medida por quem está procurando emprego e não está encontrando. Muitas pessoas desistiram de procurar emprego até porque aumentou bastante o assistencialismo. É impressionante que no Brasil ainda se comemore como sucesso um programa social que tem cada vez mais gente dependendo do Estado, que é o caso do Bolsa Família, né? Então, são mais de 90 milhões de brasileiros, de alguma forma, recebendo assistencialismo. Isso é um modelo falido, é um modelo socialista. Quebra todo mundo, empresas e famílias, endivida todo mundo e depois todo mundo fica dependendo das migalhas estatais. Isso é um absurdo. O caso do Habib's é apenas mais um, mas são tantas empresas grandes. Foi tema, inclusive, da minha coluna semana passada, né, Paula? E temos uma outra também, empresa de insumos, Cefert, que entrou em recuperação judicial com uma dívida de 240 milhões de reais. Então, você vai somando, é um cenário devastador. Imagina se tiver mais 4 anos de Lula. Socorro, Piotr. Deixa eu só ajustar uma informação. Eu falei, o número de microempresas em recuperação cresceu 133% desde 2023. E são as que mais geram emprego no país. A totalidade, obviamente, das microempresas, elas são as maiores geradoras de emprego. Você imagina um ambiente dentro das lanchonetes do Habib's hoje, dos restaurantes do Ragazzo ou do Habib's, do grupo como um todo. Porque, obviamente, os funcionários foram avisados dessa situação, estão sabendo pelas redes sociais. Provavelmente foram avisados internamente.
Um plano de recuperação como esse, a empresa, claro, na nota oficial, ela é mais conservadora, vai dizer o seguinte, não, há problema dos juros, enfim, tem desde o problema da pandemia, não sei o que, disputa. Na verdade, tem que estar faltando dinheiro para o consumidor. O sujeito vai lá e compra. Se ele está sem dinheiro, não compra, mas não compra nem do aplicativo. Pensa bem, a gente anunciou, falamos dias atrás aqui, a plataforma iFood está financiando pizza. 3 vezes, você vai pagar uma pizza 3 vezes, em 3 vezes. Pensa bem o que é isso. Esse sujeito que está comprando pizza em 3 vezes não está indo no Habib's, mas também não está indo no McDonald's, não está indo em nenhum outro lugar, ou está indo menos. E as empresas, nesse momento, elas têm despesas que são fixas, elas precisam manter aquela estrutura, elas recorrem ao quê? Recorrem a se, na economia chama-se captar no mercado. Você vai buscar financiamento do mercado. A taxa de juros está alta porque o Lula, desde o primeiro momento, e a gente precisa lembrar disso, os juros brasileiros eram para ter caído, mas o Lula, você lembra no começo do mandato que ele ficava falando mal do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, criando um barulho desnecessário e mudou completamente a política de responsabilidade fiscal, agora é uma política de irresponsabilidade fiscal, que aí fez com que, obviamente, tivesse pressão na inflação, gasto maior. O governo hoje é o concorrente do brasileiro, das empresas brasileiras, na hora de tomar empréstimo, porque o governo tem que se financiar, porque ele gasta mais do que ele arrecada e pega dinheiro no mercado. Ao pegar dinheiro no mercado, ele é o seu concorrente. Quando você vai lá e vai pagar uma taxa de juros alta para poder fazer um empréstimo, um crediário, lembre-se que parte disso é culpa do governo, porque ele busca dinheiro. O dinheiro chega uma hora que é limitado, né? Não tem dinheiro ilimitado, dinheiro é limitado. E aí a empresa empresta para o governo, empresta para você. Para o governo, ela acha que ela vai receber. Quer dizer, cada vez mais começa a aumentar uma dúvida. Mas ela não vai emprestar para você. Eu disse há pouco. O governo fez um programa para financiar carros para motorista de aplicativo e tem lá o dinheiro, está empacado lá, está represado porque o motorista está negativado com o CPF. Está na lista da Serasa, por exemplo, e não consegue tomar um novo empréstimo. O que está acontecendo no varejo hoje aconteceu com o consumidor antes. A gente está falando sobre colunas, né? Dia desses eu escrevi na revista Oeste, o endividamento do consumidor. Nós temos 2 programas Desenrola, 2 programas de renegociação de dívidas em menos de 3 anos. Ou seja, fez o primeiro, a condição econômica do país é ruim, piorou, ficou endividado de novo. Aliás, muito mais gente ficou endividada depois. O número de dívidas aumentou, ou seja, não melhorou. O segundo Desenrola só vai gerar o terceiro Desenrola. Só que enquanto isso, você primeiro acaba com o consumidor e depois você está acabando com o vendedor. É isso que está acontecendo, essa é a realidade. Imagina o clima, porque essa empresa vai ter que dizer em algum momento, eu vou reduzir o número de lojas, vou demitir pessoas. É esse o clima do funcionário do Habib's. Aliás, esse assunto Habib's chegou nas pesquisas já internas lá do Palácio do Planalto. Eles estão bem preocupados com isso, porque isso vai impactar de novo na candidatura do Lula. Daí esse desespero da escala 6x1. Eu suspeito, Paulo, que acho que nem isso vai fazer efeito. Mesmo que a taxa das blusinhas e tudo mais, o governo consiga aprovar isso aí, o ambiente já é tão ruim que eu não sei se isso vai ter o efeito que o governo está esperando nas urnas, não. Bateu meio indigesta esse assunto do Habib's no governo, imagino. Bom, o Piotr fez menção ao artigo dele, o Constantino também fez menção ao artigo, por isso que é importante assinar a Revista Oeste, porque a gente tem essa possibilidade nos artigos semanais sempre de aprofundar esses temas que nós tratamos aqui todos os dias em toda a nossa programação da Revista Oeste. Rapidamente, deixa eu trazer um último assunto aqui do dia. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas e plataformas digitais. Estão em análise ações apresentadas pela Uber e pela Rappi contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceram relações de emprego com o motorista e o entregador cadastrados nos aplicativos. A decisão do Supremo deve servir de referência para casos semelhantes em todo o país. O tribunal reconheceu a importância geral do tema. Empresas como iFood e InDrive também participam do processo. E se o Supremo Tribunal Federal reconhecer o vínculo em determinadas situações, Lud, essa é que é a questão que está em discussão no Supremo, as plataformas poderão ter de pagar férias, 13º, salário, FGTS, contribuição previdenciária e ainda também pode gerar cobranças referentes a alguns períodos anteriores em ações individuais e coletivas. Quer dizer, o negócio é gigantesco que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Essa ação da uberização é uma das ações que coloca o Brasil assim num nível muito baixo de liberdade econômica, de livre iniciativa. Essa ação ela havia sido interrompida ano passado. Por quê? Porque eles estavam esperando sair o resultado de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho e saiu.
eles lançaram uma convenção, que é a Convenção OIT número 193, e é justamente sobre essa relação de trabalho entre as plataformas e as pessoas que estão vinculadas trabalhando para essas plataformas digitais. No Brasil tem 2 ações rolando simultaneamente, que é uma do Uber, cujo relator é o Fachin, e a outra ação é a do Rappi, daquela plataforma Rappi de comida. Essa está na relatoria do Moraes. Então, o STF disse que esse tema era um tema de repercussão geral, ou seja, um tema que o Brasil precisa de uma decisão geral, de uma decisão única por parte do STF, e lançou o tema 1291. Então, considerou esse tema como um tema de repercussão geral e vai voltar agora, uma vez que saiu essa convenção da OIT. E o que diz essa convenção agora? Então, agora o STF já vai ter esse parâmetro para utilizar no seu julgamento. E o que diz? Essa convenção não impõe o vínculo, porém, também não obriga o vínculo. A convenção meio que lavou as mãos, deu uma de Pilatos e falou, olha, vocês, estados, fiquem livres para decidir se vocês vão impor o vínculo ou não. Então, deixou todo mundo livre. E vamos ver agora, com esse resultado dessa convenção da OIT, eles vão retomar esse julgamento. E, assim, eu espero que eles tenham o bom senso de não considerar esse vínculo, porque é justamente isso que faz com que os entregadores, o pessoal do Uber, consiga ganhar um pouco mais. Então, porque se eles tiverem que reconhecer esse vínculo, eles vão ter que pagar 13º, férias, vão ter que ter escala de trabalho, dia de descanso, tudo isso aí vai pesar no bolso e, consequentemente, o trabalhador vai ganhar menos. Agora, uma notícia boa que eu tenho em relação a isso é que a PGR já deu um parecer contrário ao reconhecimento desse vínculo pelas plataformas. Então, se o STF considerar o parecer da PGR, a gente pode esperar aí um julgamento positivo, né, que dê liberdade econômica ao Brasil. Então, vamos aguardar aí esses julgamentos, espero que eles sigam o parecer da PGR nesse sentido. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.